pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai estar respondendo algumas perguntinhas, né, que eu pedi pra vocês colocarem, né, nos comentários pra gente, que esse ano, né, eu acho que é mais ou menos em julho, eu acho que foi que a gente gravou nosso primeiro vídeo pro canal. Como eu já tinha falado pra vocês, o canal a gente já tinha ele já desde que a gente tava no Brasil, né? Só que eu comecei a contar a partir do momento que a gente chegou aqui, que a gente começou a gravar o primeiro vídeo. Então, essas perguntinhas vão ser tipo de uma comemoração, né, do nosso primeiro ano aqui no Japão e também do primeiro ano do canal. Então, vamos com as perguntinhas. E a primeira pergunta foi: qual foi a sua maior dificuldade em relação à adaptação em geral? O que você achou, amor? No meu caso foi comida. Comida, né? Porque no começo eu não conseguia comer as coisas, eu não estava acostumado a comer as coisas sem tempero e peixe muito assim, daí foi difícil no começo para acostumar com a alimentação. Serviço, assim, outras coisas foi mais tranquilo para mim já. No caso assim da comida, né, eu não estranhei tanto porque o arroz daqui eu como, mesmo ele estando sem tempero. O Júnior já não come, então aqui em casa eu coloco sazon em tudo, pra fazer arroz, pra temperar algum tipo de carne, a gente sempre usa sazon. Mas eu acho que a dificuldade mesmo no caso dele foi a alimentação e no meu que tá sendo até hoje, assim, é um pouco do falar, né, que eu aprendi um pouco, né, da língua deles, só que por eu ser muito tímida, eu não consigo falar. O Júnior já é um pouco mais solto, então eu acho que pra mim a dificuldade mesmo tá sendo com a língua mesmo deles, que eu acho muito difícil. Apesar de que lá no nosso serviço a gente tem alguns japoneses que eles são bem simpáticos, assim, eles gostam de falar, tem alguns que sabem um pouco do português, então isso facilita bastante, né? Eu acho que é isso, mas a nossa adaptação, assim, no caso dele foi a comida e no meu acho que foi a língua mesmo. E a segunda pergunta é: depois de pagar a passagem, dá pra viver só com o salário do marido e guardar o da mulher? Eu acho assim, no nosso caso, como nós não temos filhos ainda e a nossa pretensão não é voltar pro Brasil, então assim, a gente não pensa agora, assim, né, no momento muito em juntar dinheiro, né? Como sempre foi uma vontade tanto minha quanto do Júnior vir pra cá, eu acho que agora que a gente terminou de pagar a passagem, que a gente já tá assim um pouco mais sossegado, a gente tá curtindo bastante, a gente sempre passeia, a gente compra, né, tudo que a gente tem vontade, a gente quer, a gente consegue comprar, isso é muito bom, né? Então, mas se fosse o caso da gente juntar dinheiro, eu acho que daria sim, eu acho que hoje em dia, eu acho que daria pra fazer isso, até porque o salário que se ganha aqui não tem nem como comparar, né, o salário que a gente ganhava no Brasil. Mas eu acho que dá sim porque aqui como o homem ganha mais e mulher ganha um pouquinho a menos, né? Em alguns serviços, né? Apesar de que hoje em dia tem alguns serviços que homem e mulher pagam a mesma coisa, mas no nosso caso, o meu salário é mais baixo, né, do que o dele. Então, mas eu creio que dá sim, se a pessoa tiver focada, né, assim, eu creio que se ela tiver com um objetivo. No nosso caso, eu acho que daria também pelo fato que eu já expliquei pra vocês, que aqui nessa cidade que a gente mora, ela é bem interior, então a gente não tem gasto, assim, com muita coisa, assim, no dia a dia. Se a gente quiser comer uma coisa diferente ou comprar alguma coisa diferente, a gente sempre tem que estar buscando, tipo, nas cidades vizinhas, né? Então eu acho que se a pessoa vem com uma meta, eu acho que é possível, sim, trabalhar e juntar o dinheiro da mulher e viver só com o dinheiro do homem. E a terceira pergunta é se a gente sabe falar japonês. E aí, amor? Não. Não? Não. Você acha que não? Nada? Eu acho assim, no meu caso, eu já falei pra vocês e falei em outros vídeos também, né? Nós fizemos curso antes de vir pra cá, só que o Júnior, ele tem um pouco mais de facilidade, eu acho que pra lidar com as pessoas, ele também sabe muito inglês, né? Então isso ajuda bastante. E ele também tem mais contato com o japonês do que eu acho, assim, né? Então, que onde eu trabalho, eu sou, assim, o setor onde eu fico é mais reservado, né? Ele, como ele trabalha na linha, então ele tem mais contato com o japonês ou com outras pessoas que saibam falar o idioma, né? No meu caso, como eu trabalho mais sozinho, então fica mais difícil. Ele sabe se virar melhor do que eu, ele aprende mais rápido, ele tem mais facilidade, ele corre atrás, né, ele procura saber das coisas. Eu já
nessa parte assim eu sou um pouco preguiçosa. Então eu acho que no falar assim o japonês, eu acho que ele sabe muito mais do que eu. Eu sei o básico do básico assim, e eu tenho muita vergonha. Às vezes algum japonês vem falar comigo, às vezes eu até sei responder, só que eu fico olhando pra cara dele assim, com cara de paisagem mesmo, sem saber o que falar. É meio complicado isso em mim. É uma coisa que eu tô tentando melhorar, tô tentando estudar, mas é que com o tempo aqui no Japão e com esses horários que a gente faz fica meio difícil. Mas eu daqui a um tempo eu vou procurar estudar e aprender a saber, porque né, a gente tá na terra deles aqui, a gente precisa saber pra gente poder se comunicar quando a gente quiser sair, fazer alguma coisa diferente, então eu acho muito bom saber. E a quarta pergunta tá perguntando em relação ao nosso trabalho, né, como que é e o que nós fazemos. Bom, no meu caso, eu trabalho na parte de abastecimento, né? Eu faço a parte da fechadura do carro e mando pra linha onde lá eles vão estar fazendo a montagem, né? É um trabalho assim sossegado em comparação à linha, eu digo, né? Porque lá a parte onde eu trabalho, que é abastecimento, a gente anda muito, né? Quem trabalha em abastecimento, a gente anda bastante. Então no começo eu sentia muitas dores na perna, assim, até hoje eu ainda sinto um pouco, mas assim, eu já acostumei com a dor, né? É a mesma coisa com relação à dor na mão, né? Porque eu uso muito a mão para poder fazer o encaixe de uma peça lá. Então, eu sinto muita dor na mão, mas é uma coisa assim que eu acostumei. Eu aprendi a viver com a dor. É uma coisa que quando você chega para trabalhar, você tá com dor, mas daí você acaba esquecendo da dor, você vai trabalhando. E daí só no final, quando o corpo já esfria, que daí você começa a sentir as dores de novo. Eu digo que é mais sossegado comparado com a linha de montagem, porque na linha de montagem você depende de outras pessoas, né? É uma do lado da outra fazendo o serviço, então você depende do serviço da outra pessoa, você depende de ter alguém para poder ajudar você quando você se atrasa, ou quando você quer ir no banheiro, ou coisa do tipo. Já onde eu trabalho, eu consigo adiantar o meu serviço, porque é só eu, né? Então eu consigo adiantar meu serviço, às vezes eu quero ir no banheiro, eu quero beber água. Então eu não preciso estar pedindo pra ninguém, né? Se o meu serviço tiver adiantado, eu consigo dar uma corridinha no banheiro e beber água, que já é o diferente da linha, né, amor? Como que é o seu? Eu sou o cara que fica num lugar de quando, por exemplo, ela precisa ir no banheiro. Eu sou auxiliar de linha. Então, por exemplo, se alguém falta, eu faço o serviço dessa pessoa. Eu sei do setor da porta, né, que é o setor que eu trabalho, eu sei todos os setores. Então, se falta alguém, se alguém passa mal, precisa ir no banheiro, ou se atrasa, precisa de ajuda em alguma coisa, acontece algum erro, daí eu vou lá auxiliar. É corrido, é bem corrido. Foi difícil de aprender no começo, sim, tive bastante dor no começo. É que antes, no começo, ele trabalhava na linha, né? Ele trabalhava num posto fixo, né? Aí, depois de um tempo, ele passou a ser ajudante, então ele aprendeu, né, todos os setores e ele fica mais assim, encaixado, né, quando alguém falta ou quando alguém precisa ir no banheiro ou ajudando as pessoas no caso mesmo. Agora, no caso, ele tá andando mais do que antes, mas quando ele trabalhava na linha, né, amor, era parado, né? Parado assim, né? É um setor fixo. Dentro do seu setor, né? Você fica parado dentro do seu setor, mas ele andava menos do que ele tá andando agora. Agora ele fica andando de um lado pro outro, né? E com relação, assim, se é difícil ou não o serviço, que muita gente às vezes questiona, né? Assim, eu ouço muito pessoal falar assim, o trabalho no Japão é muito puxado, o trabalho no Japão é muito corrido, né? A pessoa se esforça demais. Eu acho que isso depende muito do setor que você pega ou do segmento, no caso, né? Fábrica de alimento, né? O componente eletrônico ou autopeça, que é o nosso caso. Eu acho que cada lugar, o serviço ele é diferente, é lógico, mas assim, com relação a serviço pesado, a serviço puxado, eu creio que em todo lugar né? Eu acho que aqui do Japão ele pelo fato da gente ter que trabalhar de pé. Isso já é um caso assim que, né, a pessoa já fica cansada por ter que ficar muitas horas de pé, né? Ainda mais quando faz extra, tudo. Porque aqui no Japão é muito difícil você achar um serviço que você fique sentado. Tem serviço que fica sentado? Tem, né? Só que a maioria, a pessoa tem que ficar de pé, ela fica na mesma posição, o trabalho é muito repetitivo, né? Então isso acaba causando algumas dores. Até porque o Júnior, quando ele veio pra cá, aí no Brasil ele trabalhava como vendedor em loja. Então assim, não tem nada a ver com o que ele faz hoje,
e ele pegou o serviço tranquilo e ele consegue fazer, né? Eu, no caso, eu já trabalhei aqui no Japão já, mas assim, há 10 anos atrás, eu era mais nova, né? A minha disposição era outra. Porém, assim, em fábrica de autopeça eu nunca trabalhei, essa foi a primeira vez. Mas eu também não estranhei muito, a única coisa que foi difícil no começo foi as dores mesmo, tanto dor no pé, na perna, por ficar muito tempo de pé, e a dor na mão, mas isso eu tenho até hoje, então nada que com o tempo a gente não consiga conciliar, né, o trabalho e as dores, né, porque não tem jeito. Eu acho que, na verdade, depende muito da pessoa. Tem gente que aprende com mais facilidade, tem gente que demora um pouco mais para aprender, mas a pessoa tem que se esforçar. Sabe que tá vindo aqui para trabalhar, já sai do Brasil geralmente sabendo que é bem mais difícil, que é bem mais puxado. Não é fácil mesmo no começo, mas tem que se esforçar. Não dá para chegar aqui e achar que vai ganhar rios de dinheiro trabalhando pouco, porque não vai. Porque aqui o que move o país, na grande maioria, são as fábricas. Então se você pensa em vir para cá para trabalhar numa fábrica, tem que ter na cabeça que vai se esforçar, que vai trabalhar muito, mas você vai ser recompensado. Você pode comprar suas coisas, você vai ter uma qualidade de vida melhor, vai ter mais segurança, entre inúmeras outras coisas. Mas se esforçando, geralmente tudo dá certo, porque o serviço é repetitivo, então vai passando os dias, você vai acostumando com o ritmo da linha, a velocidade, e tudo fica mais fácil. Mas tem que se esforçar bastante sim, porque se não se esforçar aqui no Japão fica bem difícil. E a pergunta 5 é se nós estamos apreensivos com a guerra, né? Eu não sei aí no Brasil como que tá, né, essa situação, né, da guerra, como é que tá acontecendo. No caso aqui a gente tem televisão, só que a gente não assiste muito, até porque os programas são japoneses, então, né, não ia adiantar muita coisa. Mas aqui no Japão, os canais, eles não comentam muito sobre a guerra, é muito pouco que eu ouvi falar, né? Eles não são de comentar muito sobre a guerra. O que a gente vê de coisas assim a respeito da guerra são notícias pelo Facebook mesmo, ou até quando a gente liga para algum familiar e eles comentam a respeito da guerra. Mas eu acho que em relação a isso, que a nossa família fica muito preocupada, se tiver guerra, como é que vai ser, como é que a gente vai ficar. Eu acho, assim, que na minha opinião, que o Japão ele é um país preparado, né, para isso. A gente ouve dizer já que eles estão passando em jornais aí no Brasil, que o Japão já está tendo treinamento, coisa assim do tipo. Eu creio que seja verdade mesmo, porque aqui eles são países muito preparados, né, tanto para guerra, como terremoto, como tsunami. Por ser um país com relação a terremoto e tsunami, que é uma coisa que sempre tem, não é uma coisa assim nova para eles. Então eu acho que eles já têm tudo já preparado. Eu acho que com a guerra eu acho que não é diferente. Mas eu acho que não é uma coisa assim pra gente se preocupar agora. Espero que não aconteça. Porque aquele japonesinho aqui baixinho lá é louco, os japoneses também é meio louco. Qualquer um que pisar em falso, a guerra começa. Mas esperamos em Deus que não aconteça nada, que fique tudo bem. Porque são países muito poderosos, com suas armas nucleares e etc. Então esperamos que não aconteça nada, porque no final geralmente quem perde são os inocentes. E a pergunta 6 é se a gente aconselha um casal com 2 filhos a virem morar no Japão, né? O que você acha? De qualquer pessoa vir morar no Japão, independente de quantos filhos. É só ter em mente que quanto mais filhos, mais gastos você tem. Isso independente do lugar do mundo que você mora. Então quanto mais dependente você tiver, mais gastos você vai ter, menos regalias você vai poder ter. Então, com 2 filhos, eu creio que seja tranquilo. Pelo tanto que a gente ganha trabalhando o homem e a mulher, é tranquilo. Se trabalhar só o homem, já acho mais difícil. Já. É possível, existem trabalhos que dá, mas são trabalhos que exigem muito da pessoa. Como solda em navio e outros serviços assim que são bem pesados e com muita hora extra. Então, você pode até dar uma condição boa para sua família, mas você não vai estar com eles. Você vai estar a maior parte do seu tempo trabalhando. Mas eu acho que é possível, sim. Que nem no caso aqui onde a gente trabalha, né? A maioria do pessoal, eles têm tudo filho, né?
E a maioria também são crianças que estudam em escola brasileira, né? Aqui na nossa cidade tem. Então, a escola brasileira aqui, ela é um pouquinho cara, assim, ela não é barata, né? Em comparação com a escola japonesa, né? Só que às vezes a pessoa vem com aquela intenção de vir, ficar um tempo e depois voltar. Então, as pessoas preferem colocar a criança em escola brasileira, né? Pelo fato de não perder o ano, né? Tudo. Então, acabar gastando um pouquinho mais. É lógico, a criança também dá gasto, né? Mas eu acho que, assim, no começo, com relação, assim, a pagar passagem, porque a maioria do pessoal vem com passagem financiada, né? Eu não sei em outros lugares, mas pela agência que a gente veio, a passagem dos filhos, elas são pagas à parte, né? Não é financiado, só é financiado quem vai estar trabalhando, né? No caso, o pai ou a mãe. Então isso eu acho que já ajuda um pouco, né? Não precisar vir com a passagem financiada da família inteira, né? Mas eu acho que depois que se paga a passagem do pai e da mãe, é que nem eu falei, né? Se a pessoa tiver uma meta, tiver, né, planos assim, eu acho que dá certo, sim. É um gasto que eu acho que seria mais ou menos o salário da mãe inteiro, mais ou menos, eu acho, se fosse 2 filhos, né? Eu acho que seria um gasto que a pessoa ia ter mais ou menos o salário inteiro, assim, para pagar a escola, mais, assim, a alimentação, né? Mas eu acho que dá, assim, daria pra viver tranquilo, daria pra fazer um passeio ou outro, porque aqui as coisas, elas não são caras, né? Então eu acho que daria pra viver bem, assim. Agora, se for o caso da pessoa vir com a intenção de ir embora pro Brasil, eu acho que daí ela teria que fazer um pouco mais de economia, mas não que não daria. Eu acho que ela, mesmo ela economizando, ela querendo mandar dinheiro pro Brasil ou para qualquer outro lugar, eu acho que ela conseguiria viver bem melhor do que a pessoa vive no Brasil. E a pergunta 7 é: qual foi a maior dificuldade que a gente passou quando a gente chegou aqui no Japão, né? Eu acho que, assim, no caso, no meu e no dele, né, lógico, eu acho que foi em questão da comida, né? Eu não falo, assim, da comida em si aqui do Japão, eu falo, assim, pelo fato de que a gente veio, a gente trouxe algumas coisas, assim, miojo, a gente trouxe macarrão, a gente trouxe clube social, a gente trouxe algumas coisas, assim, do Brasil, pra gente não ter muito gasto, assim, né, no começo. E também a gente não veio com muito dinheiro, né? E a gente chegou aqui, a gente teve que pagar algumas coisinhas que são precisos, assim, na prefeitura, pra você abrir conta, algumas coisas assim. E a gente também teve o gasto logo quando a gente chegou, que foi um gasto, assim, um pouco... Não que seja caro, tá? Mas assim, que com um pouco dinheiro que a gente tava, foi uma coisa a mais que a gente gastou, que no caso foi com a panela de arroz e o micro-ondas, né? Então, nós ficamos com pouco dinheiro, né? E como a gente não queria pedir vale nem nada, porque a gente tinha acabado de chegar, então, assim, a maior dificuldade foi que a gente ficou quase uma semana, né, mãe? Acho que foi mais ou menos uma semana que a gente ficou comendo só macarrão aqui em casa, né? A gente comia lá na fábrica, né? Lá que tem o refeitório, então a gente levava o dinheiro, a gente comia lá na fábrica, mas aqui em casa, assim, o que a gente tinha pra comer era só macarrão, né? Então... E eu lembro que eu até falei pro Júnior, eu falei, nossa, amor, a gente tá comendo só macarrão, tudo, né, meio... Não que seja triste nem nada, né, mas eu falei pra ele, um dia a gente vai achar engraçado isso. Na verdade, hoje, assim, a gente acha engraçado, mas na época, assim, não foi. Mas eu creio que isso é uma dificuldade que todo mundo passa quando chega aqui, porque a gente acaba vindo com pouco dinheiro. E mesmo que a gente não venha com pouco dinheiro, a gente fica meio com receio, né, de gastar tudo, a gente não sabe quanto que a gente vai receber, os descontos, como que vai ser, então a gente dá uma segurada, assim, no começo. Então eu lembro que a maior dificuldade pra gente foi essa, tipo, passar uma semana inteira comendo macarrão, mas a gente sobreviveu e tamo aí, né. E a pergunta 8 está perguntando quanto tempo que a gente já tá aqui no Japão, em qual cidade a gente mora e como que tá de serviço aqui com relação à hora extra, né? Responde você, amor, essa. A gente é de Shizuoka, né? O estado de Shizuoka, na cidade de Kikugawa. E o que é o resto? Como que tá de serviço aqui? Ah, no meu ver tá bom. Depende muito do que as pessoas querem, né? Mas aqui do Japão dificilmente falta emprego. Geralmente falta mais mão de obra que emprego. Aqui é muito fácil, assim, de você arrumar emprego, né? Você tá no emprego, você
ver ofertas de emprego assim pelo Japão inteiro, né? Então, a pessoa quando ela vem, ou até mesmo quando ela já tá aqui no emprego, ela tem que parar e pensar um pouco, analisar, sabe? Porque às vezes as pessoas acabam mudando de serviço por conta de extra, eu acho. A maioria é tudo por conta de extra. Só que é uma coisa assim que é muito relativo, né? Às vezes a pessoa acaba saindo daqui porque não tá com extra, aí vai para um outro serviço onde tá tendo, depois acaba o de lá e aqui começa a ter de novo. Então é assim, né? É muito relativo, é muito de época, no nosso caso é muito de produção também. E nós estamos aqui já há um ano também, né? Que perguntaram, fez um ano ontem. E desde que a gente chegou aqui, aonde a gente trabalha, nunca faltou extra, assim, né? Sempre teve. Todo dia sempre tem um pouco. E com relação aos sábados também, né, nós acabamos trabalhando quase todos os sábados. Eu lembro que quando a gente estava no Brasil, quando a gente foi ver essa proposta de emprego, o moço da agência falou pra gente que a fábrica onde a gente ia trabalhar ia ser só de segunda a sexta, falou os horários, falou que depois ia mudar pra Senikotai, que são uma semana de dia, uma semana de noite, que é o que a gente tá fazendo agora. Que no começo, quando a gente chegou, a gente ficou um mês mais ou menos trabalhando só Hirukin, né, que é de manhã, e depois começou a fazer essa troca de horário, então isso daí a gente já sabia. Mas com relação aos sábados foi engraçado, porque ele falou que trabalhava um sábado ou outro, não era sempre, desde que a gente chegou aqui, praticamente todos os sábados a gente trabalha. Às vezes a gente fica, que é o que tá acontecendo ultimamente, a gente trabalha 3 sábados e folga 1. Então, assim, é bem corrido, é bem puxado, mas com relação a extra, a serviço, pelo menos aqui onde a gente trabalha, tá tranquilo. Agora, em relação a outras empresas, eu não sei dizer, mas eu creio que tenha, porque a gente sempre vê notícia, a gente sempre vê anúncio no Facebook de empresa que estão precisando de gente, né? Então, eu acho que emprego, assim, pra você sair só de TADE, né, que no caso é não fazer hora extra, até tem, né, mas no caso seriam mais para mulheres ou para mães, né, que já com casais com filho e tudo. E a pergunta 9 é com relação a médico, né, se a gente já precisou ir em algum médico aqui. E a gente já precisou sim, e logo no começo o Júnior teve tipo de uma virose, que eles chamam gripe da barriga, ele já chegou aí no médico. E eu também já fui por conta de uma influenza que eu peguei aqui, onde eu fiquei uma semana sem ir trabalhar por conta dessa virose, porque era uma tipo de uma gripe que ela é contagiosa, então eu não podia ter contato assim com as outras pessoas, então eu fiquei sem trabalhar. E aqui também eu já precisei passar pelo ginecologista, né, pra mim tá tentando mudar o meu remédio, que eu trouxe do Brasil algumas cartelas, só que eu até cheguei a mudar, eu comecei a tomar uns 2 dias o remédio que ela me passou, só que eu comecei a passar muito mal, não me fez muito bem, então eu parei. Então eu não tenho assim muita experiência com remédio daqui. Eu cheguei a tomar uma vez só, tomei 2 dias e passei mal e eu tive que trocar e voltar pro meu que eu tomava no Brasil, né? Porque no Brasil eu lembro que quando foi pra mim tomar esse remédio, o médico fez vários exames, né, pra saber tipo de hormônio, eu não sei como que funciona, pra ele tá passando um tipo de remédio adequado pra você, porque no Brasil tem vários tipos, né? Aqui eu só cheguei lá, falei pra moça que eu queria trocar o meu remédio, ela pegou e me receitou um, ela não chegou a fazer nenhum tipo de exame em mim, então talvez esse remédio que ela me passou não foi, ele acabou não dando certo pra mim, então eu parei de tomar e voltei a tomar o meu do Brasil. Então com relação a remédio aqui eu não tenho muito o que falar, não tenho muita experiência, né, no caso, porque eu tomo o meu do Brasil. Então é isso, pessoal, o vídeo foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado. Queria agradecer as pessoas que mandaram as perguntas e também os novos inscritos, né, que vieram fazer parte da nossa família. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para você estar acompanhando os nossos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau!